Hoje nós damos início à meditação do livro de Números. E esse livro também, ele contém coisas muito preciosas que vão ajudar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Vamos pedir a direção? Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento para esse livro de Números, nos faça compreender e entender a tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. E como sempre, meu Deus, a tua vontade, ela é melhor do que a nossa. E eu peço, e eu sei que a tua vontade é que essa pessoa seja curada, seja liberta, tenha uma transformação na vida dela, completa, e que isso se realize. Deus, meu amado Pai, eu entrego essa meditação nas tuas mãos. Amém. E nós vamos então começar essa meditação aqui pelo comentário que o bispo faz sobre o livro de Números, que diz: o título deste livro é derivado das versões gregas e latinas que associaram aos números do recenseamento do povo, mas no hebraico é conhecido por Bemidbar, que significa no deserto. O livro narra, em ordem cronológica, a trajetória de Israel rumo à terra prometida, desde o segundo ano após a libertação do Egito, com a construção do tabernáculo, até a preparação do povo para entrar na terra Canaã. A jornada para alcançar a promessa de Horebe a Cádiz Barneia deveria durar apenas alguns dias, mas devido à murmuração e à rebeldia dos israelitas, se estendeu por 40 anos. Eles precisaram ficar tanto tempo no deserto justamente para aprender a servir e a andar na dependência exclusiva do Altíssimo. Deuteronômio 1:2 diz: 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir até Cádiz Barneia. E aí você consegue entender por que ele é importante, esse livro? Quer dizer, nós vamos entender o porquê que aquela caminhada de 11 dias ou de poucos dias, ela se tornou em 40 anos, né? E isso pode acontecer hoje também. Diante de você estar na igreja, você quer um milagre, você quer uma transformação na sua vida e você não vê. Mas por que você não está vendo? Sendo que na palavra de Deus está determinado para que isso aconteça na sua vida. Então, é isso que nós vamos meditar nessa palavra de Números, né? Números capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, e esse primeiro comentário, no deserto, o Altíssimo falava e guiava o povo em direção à conquista de Canaã, mas escolheu fazer isso pelo caminho do deserto. Ele age da mesma forma com aqueles que desejam alcançar a salvação, isto é, assumirmos a fé no Senhor Jesus, enfrentamos perseguições, desprezo, injustiças e outras situações que nos colocam inteiramente na dependência do alto. O deserto é a faculdade divina, onde aprendemos as mais valiosas lições de Deus. Os servos que não desanimam com o calor das lutas e não fogem delas são experimentados e aprovados para grandes propósitos. E sabe, é o deserto, na tradução mesmo, né, do aramaico para o grego antigo e para a nossa, hoje, a tradução ao pé da letra, né, para o português, significa deserto, encontro com a palavra. Então, é exatamente isso que Moisés teve, um encontro com a palavra. Ali, Deus deu a palavra para Moisés e ele escreveu. Então, Moisés também é o autor do livro de Números, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. E aí, seguindo aqui, né? Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contareis segundo os vossos exércitos, tu e Arão. O comentário diz, o censo tinha finalidade de organizar Israel como nação e formar um exército para as guerras. O Altíssimo daria Canaã, mas para tomar posse da terra,
o povo teria que lutar. Por isso, cada homem era importante para que o propósito divino se concretizasse. Assim também é a posse das promessas contidas nas Sagradas Escrituras. Só conseguiremos alcançá-las se nos submetermos aos princípios bíblicos e enfrentarmos as guerras inerentes às conquistas, isto é, o Altíssimo dá a fé e a condição para que lutemos e alcancemos nossos ideais, mas precisamos ser intrépidos para que a vida plena que tanto desejamos se concretize. Então, seguindo para o 4. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Zedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Nasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Aibidã, filho de Gideone. De Dan, Aiser, filho de Amissadai. De Asser, Pagiel, filho de Acrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airã, filho de Enã. Estes foram os achados da congregação, os filhos das tribos de seus pais, os cabeças dos filhos de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam as suas descendências segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Então, foi o próprio Deus que escolheu aquelas pessoas. Deus não erra nas suas escolhas. As pessoas podem mudar com o tempo. No 20. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa dos seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, a sua geração, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos
de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Asser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era da casa de seus pais. Assim, foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Primeiro o comentário do 46, né? Diz: Abraão recebeu a promessa que sua descendência seria como as estrelas dos céus. Os números mostravam o cumprimento do Altíssimo, a sua palavra. Antes mesmo de entrar na terra prometida, já havia 603.550 homens. Então, olha a formação de Israel, né? Isso eram os homens, fora as mulheres, os velhos, crianças. Então era muita gente, né? Olha quanta gente saiu de Israel. Eles entraram lá, lembra que nós lemos, era 70 pessoas. Agora é essa quantidade enorme. O comentário do 47 diz: o próprio Deus estabeleceu a ordem e a disciplina, determinando assim o que cada um deveria fazer. Desse modo, ele mostrou que todos são úteis. Por isso não deve haver disputa entre si. A tribo de Levi não foi contada no censo, pois estava designada para o serviço sagrado. As diferentes funções eram uma necessidade, não uma distinção entre os servos. Se todos fossem levitas, quem iria guerrear? Assim, quem deseja servir de fato anula a própria vontade para se submeter à vontade divina. Basta a honra de ter sido escolhido, onde e como será útil. É uma decisão exclusiva do Senhor. Forte, né? Quer dizer, assim como eu escolhi dedicar a minha vida ao serviço da obra de Deus. E a Igreja Universal, ela me dá todo o apoio para que eu possa servir como pastor, aonde eu for designado. E eu creio que sou designado pelo próprio Espírito Santo. E aí, seguindo para o 48. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a eles. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles o administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho não se chegará. E o estranho que se chegar, morrerá. O comentário diz: os levitas eram auxiliadores diretos dos sacerdotes na aplicação da lei e na manutenção, reparo e proteção do tabernáculo e dos seus utensílios. Inclusive no transporte durante as viagens pelo deserto, eram eles que montavam e desmontavam uma tenda. Era uma tarefa árdua, que exigia grande esforço, pois todas as vezes que o acampamento se levantava para prosseguir, eles tinham que repeti-la. Esse trabalho carregava o peso do sacrifício e não o fardo da obrigação. Isso significa que, embora servir a Deus seja um grande privilégio, requer abnegação. Somente quem está pronto a se negar está apto a ser servo do Altíssimo. E aí você fica imaginando, né, a dificuldade de fato, mas eram muitos também. Então cada um tinha a sua obrigação. Por menor que fosse a obrigação daquele levita,
Ele então iria exercer a sua função com todo carinho, com todo amor, servindo a Deus. Ninguém era mais do que ninguém. É como o corpo, né? O corpo todo é importante. Todo o corpo. A orelha é importante, a boca é importante, o nariz é importante, a mão, o braço, a perna, enfim. Tudo é importante no nosso corpo. Seguindo aqui para o 52. E os filhos de Israel armaram as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armaram as suas tendas ao redor do tabernáculo, do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Seguindo para o 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de fronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Comentário do 2. Debaixo da sua bandeira. Desde que os hebreus foram libertos da escravidão, Deus trabalhou tanto para formar uma identidade neles, quanto para estruturá-los como nação. Isto é, ele posicionou o tabernáculo no centro do acampamento, mostrando que a vida começa tendo o Senhor como prioridade. Em seguida, em torno da tenda, colocou os levitas e depois as tribos, dispostas conforme a sua determinação. Cada tribo possuía sua bandeira, que servia para delimitar o espaço entre as tribos, identificar uma a uma. Debaixo das suas bandeiras, os filhos de Israel acampavam, marchavam e lutavam. Toda essa organização mostrava que tudo que o Altíssimo faz é uma perfeita ordem. Assim também deve ser aqueles que possuem o seu espírito, organizados e equilibrados em suas ações. Sabe que eu noto também que a tenda da congregação, né, o tabernáculo, tinha que ficar no meio. O que significa isso também? Que nós temos que estar no centro da vontade de Deus, né? Tudo tem que ter uma prioridade na nossa vida. Ele é o primeiro, então ele ficava no centro. Então, logo a seguir os levitas, significa dizer a obra de Deus, né? Servir a Deus. Logo após a Deus está o servir, o honrar a Deus com a minha vida. E depois está as demais coisas, né? Que é a vida da pessoa na tribo, né? A tribo, o trabalho da tribo, o trabalho dentro de casa, a minha família, meu esposo, meus filhos, enfim. Então, olha a organização correta que eu devo manter na minha vida. Eu tenho que estar e me manter no centro da vontade de Deus, fazendo e servindo a Ele, e também servindo ao meu próximo e minha família. O 3. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Nasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. O seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zoar, será o príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. E Elisur, filho de Zedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 46.500. E junto a ele armará suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. O seu exército, os que foram contados dele, era de 59.300. Depois a tribo de Gade. E Elisaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. O seu exército, os que foram contados dele, era de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e esses marcharam
em segundo lugar. Então partiram a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como armaram as suas tendas, assim marcharam, cada um no seu lugar segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. O seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500, e junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim. Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, os que foram contados dele, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 180.100, segundo os seus esquadrões, e esses marcharam em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiser, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 62.700. E junto a ele armará suas tendas a tribo de Asser. E Pagiel, filho de Acrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados dele, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.700. Estes marcharão em último lugar segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Outras coisas muito importantes nós vamos ler também. Agora a gente está vendo a organização, das tribos, de como elas vão sair dos lugares, como elas vão marchar, suas bandeiras, toda a organização que Deus montou. Quer dizer, nada estava de qualquer jeito. Tinha que se obedecer, uma disciplina, para que tudo corra bem. E graças a Deus pela disciplina de Deus, porque ela nos guarda do inferno, da vida eterna no inferno. Permaneça firme com Jesus, porque é isso que vai manter a sua vida firme com Ele para todo sempre, tá certo? Você tem gostado dos vídeos? Então, dá o seu gosto, compartilha com quem você ama, com quem você odeia também. Aproveite para dar a palavra de Deus para ele. Quem sabe Deus toca nele, ele se converte e se torna um homem ou uma mulher de Deus, né? E faz seu comentário. Deus abençoe você.